Olá, estimado telespectador. Muito obrigada por estar ligado ao programa da Inclusão Social. Pois é, o programa que promove as pessoas com deficiência. Começamos este programa mostrando a emoção de alunos com necessidades educativas especiais ao descobrirem os bastidores da TV Surdo. Veja como a inclusão ganha vida quando as pessoas abraçam a diversidade. Alunos da Escola Especial número 1, na cidade de Maputo, defendem ensino baseado na língua de sinais na escolarização de surdos. Segundo eles, só desta forma a percepção das matérias pode ser efetiva. Quando o professor explica-me matemática, português, ciências naturais, ciências sociais, em língua de sinais, já entendo, faço as provas. Quando volto para casa, os meus pais explicam-me o TPC. Eu entendo, matemática, português, ciências naturais e ciências sociais. Com o professor, aprendo português, matemática, biologia e ciências sociais. Eles ensinam e nós escrevemos. E sinto-me feliz. O que sei, faço. E se tenho dúvida ou dificuldade, o professor está lá. Nelson Manuel concorda com os seus colegas e acrescenta que as limitações na escolarização de surdos são acentuadas porque os alunos chegam à Escola Especial número 1 sem domínio desta língua. Nós chegamos sem conhecer a língua de sinais e os professores ensinam-nos. Aprendemos na escola, aprendemos os nomes. Como estou a aprender a língua de sinais, quero aperfeiçoá-la na universidade, ter mais conhecimento da língua de sinais. A comunicação constitui também um desafio para os professores que trabalham com alunos surdos. Que primeiro é necessário o conhecimento da língua de sinais como docente. Então, se não tiver o domínio de língua de sinais, não é possível trabalhar com essas crianças. Então, nós, professores, temos que estar capacitados para dar esta aula ou para ensinar esses meninos em linguagem de sinal. Porque não adianta eu, sendo ouvinte, chegar na sala de aula, querer dar aula ao aluno como se eu estivesse a trabalhar com um aluno ouvinte. É muito diferente. Porque este aluno não vai perceber nem o que o professor está a transmitir, nem o que ele quer aprender nesta aula. Mas se o professor está ali com conhecimento de língua de sinal, então este aluno vai aprender, sim. Bem, além disso, nós temos as dificuldades que a própria criança traz de casa. Porque a criança só se comunica em língua de sinais quando chega na escola. Porque a maioria das crianças ouvintes, a maioria das crianças surdas tem pais ouvintes. Então não tem essa comunicação em casa, só termina apenas na escola. Então, desafios têm sido vários, porque temos falta de material audiovisual. Se nós tivéssemos este material, seria muito bom, mas muito bom mesmo. Para minimizar estas limitações, a Escola Especial número 1 introduziu um curso de língua de sinais para pais e encarregados de educação. Temos tido curso de língua de sinais para os pais e encarregados de educação, mas poucos pais aderem. Então, os poucos que aderem a esse curso, temos visto melhoria nas crianças, mas aqueles que não participam, ainda continua aquilo que eu já vinha dizendo. Estas declarações foram feitas durante a visita da Escola Especial número 1 à TV Surdo no âmbito da celebração da Semana Internacional do Surdo. Num mundo que valoriza a diversidade, todo aluno tem a oportunidade de brilhar. Veja na peça a seguir o trabalho realizado pelo Centro de Recursos à Educação Inclusiva da Macia em prol de alunos com deficiência.
Centro de Recursos para a Educação Inclusiva, CREI, partilha com parceiros os avanços alcançados ao longo dos anos e os desafios que enfrenta no processo de ensino de crianças com necessidades educativas especiais. Bem, os desafios têm a ver com a integração, principalmente da criança, nesse caso, na educação da criança com necessidade educativa especial. Esse é o grande desafio, porque não é fácil trabalhar com uma criança sem ter antes uma preparação para fazer o melhor que a criança precisa. Então, a criança só tem melhor ensino, melhor empenho, melhor dedicação quando for bem acompanhada de acordo com a sua deficiência. Para além da língua de sinais, o CREI recebe crianças com deficiência visual, mas conta ser difícil acompanhar as aulas com o desenvolvimento das TICs. O terceiro desafio que nós temos agora é colocar todo o aluno com a deficiência visual a realizar as suas avaliações no computador. Isso para permitir que, depois de aprender a informática e realizar as avaliações no computador, permite uma comunicação daquilo que ele faz na escola conosco e aquilo que o pai vai ver em termos de acompanhamento. Limitação sentida na pele por quem exerce a função de professor em um dos 3 centros espalhados no país. Encontrei lá 3 crianças com necessidades educativas especiais e eu só via aquele conteúdo de necessidades educativas especiais como conteúdo e já cheguei lá, é prática. O que faço? A primeira criança chamava-se Justino, ela não gostava de ficar na sala, ela sempre estava nos corredores, no recinto escolar, a catar papel. E na tentativa de buscar a criança, ela ficava nervosa e ficava muito agitada. E outra criança chamava-se Yumina, nada escrevia, ela só grafismo. E outra... Volvidos vários anos de experiência, Olivia Samugudo, professora, disse ser capaz de lidar com todas as crianças durante as aulas. Consigo me dar com todo tipo de crianças que apresentam uma deficiência. Então, dizer que é um desafio, mas dá para trabalhar. O que talvez torna-se um pouco complicado é a falta de comparticipação por parte dos pais encarregados de educação. Isto quer dizer colaboração. Mas mesmo assim, na falta da colaboração deles, nós temos lutado para conseguir alcançar as nossas metas. Atualmente, existem 3 centros de recurso para a educação inclusiva no país, um em cada região e funciona em regime de internato. Vamos agora fazer uma viagem pelo mundo fascinante da tradução, onde mentes brilhantes se encontram e desvendam os segredos das palavras. Acompanhe na peça a seguir um verdadeiro festival de idiomas e culturas. Alusivo ao Dia Internacional da Tradução, a editora 3009 promoveu um concurso de tradução que culminou com a produção e publicação de um livro. Os vencedores consideram que o concurso proporcionou momentos de aprendizagem. Para mim foi fantástico. Eu acho que foi uma experiência linda. Eu acho que tenho que experimentar, tenho que sair da minha zona de conforto mais vezes e entrar nestas histórias e trazer culturas de outros países para o nosso país é fundamental. Engraçado que essa história tem uma parte de língua gestual, então existe uma relação e uma correlação falando convosco por causa da história. A história tem um pedaço muito grande sobre língua gestual e obrigou-me também a aprender um pouco mais sobre a língua gestual e para mim foi maravilhoso.
Uma das grandes barreiras que eu enfrentei foi a questão das expressões linguísticas, que em inglês é uma coisa e em português é outra coisa diferente. Esse foi um grande desafio para mim. E também a colocação das palavras para que elas transmitissem o sentimento que o autor do texto original queria. Para mim foi um desafio por 2 motivos. Primeiro, já disse quando estávamos a conversar, que é o fato de eu nunca ter traduzido nada. Então, foi a primeira vez que fiz uma tradução. E segundo motivo é que eu não estudei espanhol, eu estudei espanhol de forma autodidata. Então, para mim, foi mesmo um desafio. Sandra Tamel, diretora da editora 3009, revela que, além do português, os textos foram traduzidos para línguas moçambicanas. São todos contos da autoria de Lawrence Schimmel. Eles foram traduzidos por 7 vencedores que temos nesta edição. Portanto, temos um primeiro, segundo e terceiro prémio e depois 4 menções honrosas. Os textos foram traduzidos de francês, inglês e espanhol para português e Xangana e Ronga. O concurso decorreu durante 3 meses. O concurso teve a decorrer de de maio a julho de 2023. Depois tivemos uma série de oficinas de aperfeiçoamento destes textos e agora lançamos e hoje faremos a divulgação dos nomes dos vencedores desta edição, que é a 9ª do concurso. A editora 3009 é inclusiva, tendo já publicado obras acessíveis a pessoas com deficiência auditiva, por exemplo. Entretanto, Sandra Tamel espera aperfeiçoar a inclusão com experiências de outros países. Pronto, eu participei recentemente da Bienal do Livro no Rio de Janeiro. E então os brasileiros estão muito avançados em relação a nós. Eles já têm livros infanto-juvenis que estão na Libras. E então eu sei que o nosso desafio aqui é que nós não temos a padronização dos gestos ainda como iconografia. E então é um trabalho que estamos a fazer. Vocês, TV Surdo, são um parceiro porque congregam várias pessoas que estão ativas no ramo e em termos de apontar os erros. E então é assim. O Dia Internacional da Tradução é celebrado a 30 de setembro. Sandra Tamel, diretora da editora 3009, revela que, além do português, os textos foram traduzidos para línguas moçambicanas. Se a voz de todos importa, por que a de alguns ainda é silenciada? Descubra na peça como a participação das pessoas com deficiência pode transformar os processos democráticos e redefinir o cenário político nacional. Da invisibilidade à inclusão. Esta é a finalidade dos vídeos educativos produzidos pela TV Surdo sobre a participação de pessoas com deficiência em processos democráticos. Esta camada social revela mudanças depois de ter acompanhado a disseminação dos vídeos na comunidade. Uma vida lá na australiana, no fundo isso é nyingi. Da songola que está de maila nem mais eleições de onde se o cara. Anga estive só com voto segredo, mas na monta de onde se enche só com voto segredo. Munambo vuyan baba nika mbiti male kambe swakudya yini ndateka swakudya swa nida mas nta vota loyi ni mu navela ku vota mbilwini ya mina. Eu não ouço e o meu marido é quem chama-me para irmos votar. Chamam-me e vou votar. Só coloco papel na urna.
Antes da disseminação dos vídeos educativos, Milton Mahajane não conhecia os procedimentos para votar. Primeira coisa, tenho que se aproximar do gabinete de voto, se identificar com o cartão de voto, entrar ali dentro, pedir aquele papel, depois começar a votar ali, depois meter aquele papel na urna. Emerson Slovek, gestor de advocacia e programas na TV Surdo, fala da importância desta iniciativa para a comunidade de pessoas com deficiência em Moçambique. A TV Surdo tem estado a disseminar vídeos, inclusive sobre a época eleitoral. Isso quer dizer que nesse processo encontramos várias lacunas. Por exemplo, em Boane e na sede da Demo, algumas pessoas surdas não sabiam a diferença entre bilhete de identidade e cartão eleitoral. Quer dizer, é uma lacuna que deve ser solucionada. As pessoas com deficiência têm que fazer parte deste processo de campanhas, de recenseamento, tudo aquilo que tem a ver com as eleições. Quer dizer que é imperativo que a gente esteja para solucionar diversos obstáculos que as pessoas com deficiência encontram no seu dia a dia. Durante esta época, por exemplo, o acesso para os locais de voto, como rampas para pessoas com deficiência física, tem sido uma questão que é preciso observar. E algumas das pessoas que estão a organizar as filas, por exemplo, não entendem a língua de sinais. As pessoas surdas têm de saber como é que devem proceder, de modo que votem, prestem o seu dever cívico de forma inclusiva. A sociedade tem que estar preparada para isso. Quer dizer, é um momento de reflexão, mas também é um momento de festa e todos temos de fazer parte disso. Tem sido parte da nossa batalha, da nossa jornada, garantir que as eleições serão pacíficas, produtivamente reflexivas e, acima de tudo, inclusivas. Vamos a uma breve pausa. Não saia daí porque voltamos num piscar de olhos. Olá! Hoje vamos falar da campanha eleitoral. A campanha eleitoral é o período em que os partidos e seus candidatos procuram convencer os eleitores para votarem neles. A campanha pode ser veiculada na televisão, rádio e jornais. Pode também ser feita na comunidade, através de comícios, conversa porta a porta com eleitores, entre outras formas. Neste período, os eleitores devem prestar muita atenção e avaliar a melhor proposta de governação. Só assim, podem decidir melhor em qual partido e candidato votam. A campanha começa a 26 de setembro e termina a 8 de outubro. Lembre-se, ninguém deve ser obrigado a votar em determinado candidato ou a revelar em qual candidato aposta. A escolha é individual e secreta. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua assembleia de voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da assembleia de voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto, com a caneta que lá encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta indelével como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua assembleia de voto.
Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta à segunda e última parte do nosso programa da inclusão social. Este bloco é reservado ao debate sobre a participação das pessoas com deficiência em processos democráticos. Olá, Carla e convidados, sejam bem-vindos ao programa da TV Surdo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso debate. Hoje vamos falar sobre eleições. Vamos também abordar sobre as dificuldades de acesso aos locais de votação. Bom, o que nós esperamos ver nesses pleitos eleitorais é simplesmente a paz, né? Que consigamos fazer da melhor maneira o nosso direito cívico. Eu espero ver as eleições transparentes, ver a paz nessa fase de campanha. O que vocês acham dos manifestos que estão a ser difundidos pelos candidatos? Congratulo pelos manifestos que estão a ser feitos, são apreciáveis, só que na vertente da inclusão social, eu acho que tenho muito a esperar, eles estão a desejar nesse aspecto. Deveríamos já ter tido esse debate antes da criação dos manifestos, porque eu sou da ordem de ideia que a inclusão da pessoa com deficiência no processo da planificação iria enriquecer aquilo que é os manifestos eleitorais. O que vocês esperam que seja melhorado nas áreas de saúde, educação e transporte? Especialmente criar-se um orçamento que possa sustentar essa questão de inclusão na área da construção, na área da educação, na área da saúde e outros serviços. Nos transportes públicos, o que mais necessita de melhorias? Introdução de transportes mais inclusivos seria melhor, como mais bombo com elevadores para facilitar a entrada de pessoas com uma mobilidade reduzida. O que deve ser feito nessas áreas para pessoas com deficiência depois dos candidatos ganharem as eleições? É trabalhar em parceria com as organizações ou com as associações que defendem os direitos das pessoas com deficiência, como, por exemplo, TV Surdo, FAMOD, ACAMO, Amor à Vida, Ajudemo, etc. Pois é, chegamos ao fim do nosso debate e, conforme os nossos painelistas deixaram ficar, é preciso que haja mais inclusão das pessoas com deficiência nos processos eleitorais. Obrigada, Carla e convidados. Esperamos tê-los em próximos debates. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá! Está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer seus conhecimentos em língua de sinais? Muito bem! Na aula de hoje, vamos aprender a sinalizar alguns verbos. Preparar, perguntar, apresentar. Vamos repetir? Preparar,
perguntar, apresentar. A nossa aula termina por aqui. Continue a praticar aí em casa, é só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Está tudo dito. Obrigada pela atenção dispensada. Você pode continuar a ver e rever as nossas matérias e outros conteúdos. Só deve visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até o próximo programa.